O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje tá soturno o clima por aqui. Eu tô sentindo um clima meio assustador. Coelho, você tá sentindo isso também? Eu senti hoje de tarde. Inclusive eu passei por um roller coaster de emoções hoje, tá? O que aconteceu, cara? Cara, eu estava aqui gravando. De repente algo cai, quebra tudo aqui no meu estúdio. Quebra minha caneca que a Nintendo me deu. Eu começo a chorar. Putz. E aí eu posto essa triste história no Stories. E aí o PR da Nintendo manda pra mim uma mensagem falando: não se preocupa, eu te mando outra. Aí eu fiquei feliz. Ai, tão bom ter contato, né? Coelho, fala que a minha caneca quebrou também, por favor. Eu tava totalmente sem esperanças, cara. Eu não sei se foi um lobisomem que passou aqui e derrubou e quebrou minha caneca. Entendi. Ou foi uma nuvem de insetos que virava uma bruxa, a gente não sabe. A gente não sabe. Pois é. Mas e você, Márcia? Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô muito bem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma mulher espiritualmente elevada, então esse clima de medo e coisa, eu não sinto mais isso, essa emoção humana. Então eu tô muito bem aqui. E suas canecas estão bem? Tá tudo tranquilo. Aqui em casa, nada quebrado. Tudo tranquilo. Então tá bom. E as suas canecas estão boas, Dan? As suas canecas Não quebradas? tem nenhuma barata aí, não, pra quebrar suas canecas? Ai, não? gente, pelo amor de Deus. Jesus amado. Ai, gente, pior que falando em barata. Lembrei agora, tava jogando meu Beat Saber com óculos na cara, enxergando apenas o jogo. Bateu um trem no meu ombro. Eu ia falar meu ônibus. Bateu um negócio no meu ombro, igual um bicho com asas. Nossa. E eu não quero pensar muito a respeito se era um Desespero. bicho, se era um fio, se era o meu cabelo. Você tava no VR? Tava. Ai, meu Deus. Não sei o que foi. E não quero saber. Só lembrei disso quando veio a palavra barata. Meu Deus. Eu não sou tão espiritualmente elevada ainda pra baratas. Mas isso é um terror muito maior do que Resident Evil. Exatamente, esse é o verdadeiro conto de terror, cara. Eu tava em outro mundo, porque eu tinha esquecido essa experiência. Então agora eu tô suando frio, lembrando de momentos de terror que eu vivi hoje. Droga. Gente, se isso acontece jogando Resident Evil, eu paro na hora. Não Nossa parei, senhora, acabou. não. Resident Evil VR tá chegando aí. ó. Deus me livre, pelo amor de Deus. Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre Resident Evil Village, né? O retorno aí dessa franquia super amada, super clássica. Continuação da história do Ethan, personagem aí. E pra conversar com a gente, esse personagem aí, né? Eu já tô aqui falando o que eu acho do Ethan, né? Mas tá bom. Mas aí, pra conversar com a gente, né? Já falou aí, já deu o ar da graça. Bárbara Gutierrez, pela primeira vez aqui no Final Level Cast. Muito bem-vinda. Palminhas, por favor. Como é que você tá, Bárbara? Oi, gente. Eu tô ótima. Depois desse convite maravilhoso, tanta gente bonita aqui junto conversando. Nossa, maravilhosa. Ai, para. Conta pra gente, além de jogando Resident Evil, o que você tem feito? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá sendo seus trampos? Fala um pouquinho pra gente de você. Eu, além de jogar esse novo Resident Evil Village, né, eu também tô fazendo bastante terapia pra lidar com as coisas do Resident Evil, porque eu tenho muito medo, gente. Eu sou cagona demais pra jogo de terror. Brincadeiras à parte, eu tô trabalhando em conteúdo próprio meu mesmo, nas minhas redes sociais, focando bastante em outros projetos. Então, recentemente eu fui anunciada como embaixadora de uma marca de remédio e também eu sou colunista de um site, um portal de notícias. Pode falar, pode falar. Ah, pode? Fiquei então muito show. curioso. Eu fiquei achando que era embargo aqui. Você tá em casa, eu tô achando também. Não, é que sei lá, né, Ela gente, vai que falou não e eu pode. lembrei a marca. Aí eu fiz, não, pera, então não é surpresa. Não é surpresa. Eu sou a embaixadora do Buscofem esse ano todo, que eles estão fazendo investimento no mercado de games, então me chamaram pra ser influenciadora deles junto com a Isa Basile, a Marina da Vorax e a Shera Transcurecer. Gente, que chique. Sim, eu tô muito feliz, Muito cara. chique. E aí eu também tô como colunista do Terra de games e esportes eletrônicos junto com o Pablo Miyazawa. Toda quinta-feira a gente tem uma live. Ah, eu vi essa notícia essa semana no Twitter, eu achei o máximo. Sim. O Pablo é maravilhoso, eu amo o Pablo muito. Ah, ele é maravilhoso. Duas pessoas maravilhosas fazendo coisas maravilhosas juntas. Sim. Perfeito. A gente tá muito chique, né? Nossa, caramba, então. recebendo aqui. uma A pessoa tão gente que não tem importante. roupa pra receber vocês aqui. Ah, gente, que é isso. Eu tô mó feliz de estar aqui com vocês. Vocês são incríveis. Ah, eu tenho mais uns projetinhos aí que a gente não pode falar, né? Mas Esse aí tá sob embargo, Os né? vem aí. esses estão em NDA, Non-Disclosure Agreement. Muito bom, cara. Muito feliz que você tá fazendo muitas coisas legais e parabéns pelos projetos. E muito bem-vindo aqui ao Final Level Cast pra falar sobre esse jogo incrível, né, Coelho? É, exatamente. Tô muito animado pra esse papo de hoje. Resident Evil me surpreendeu bastante. E, galera, já que vocês estão participantes lá no nosso grupo do Telegram, eu quero convidar quem ainda não está lá pra chegar junto e conversar com a gente sobre Resident Evil e sobre outras coisinhas, assim como as perguntas, né? No último episódio
Vocês mandaram as perguntas pra gente lá pro Final Level Cast Responde, e o link do nosso Telegram está sempre aqui na descrição do episódio, né, Márcia? Exatamente. Algumas pessoas parecem que têm dúvidas, é na descrição do episódio, não na descrição geral. Então, só clicar, entrar no grupo, ser feliz com a gente, diversas pessoas maravilhosas lá interagindo e falando de videogame o dia inteiro, é muito legal. Exatamente, gente. E o grupo tá aberto aí pra todo mundo, inclusive pra Bárbara, se quiser, muito bem-vinda, né? Nós também estamos lá. Já quero, vamos fofocar lá no Telegram, gente. Bora. Ah, rolar altas fofocas. Recomendo. Exatamente. Gente, antes de a gente partir pro nosso papo do Resident Evil, a gente tá sempre alertando aqui a galera que tá escutando a gente sobre os cuidados, né, em relação à pandemia, né, gente? A gente sabe que as pessoas já estão começando a ser vacinadas, que bom, né, que parte da população tá sendo vacinada, mas a pandemia continua. Então, se protejam, usem máscara, passa álcool na mão, faz a higienização certa, toma cuidado, né, Coelho? Porque quando a gente se cuida, a gente tá cuidando das pessoas que a gente ama, né, cara? Exatamente. Muita gente acha que, a gente tem que se cuidar pra gente não ficar doente. Na verdade, é muito mais a gente não adoecer mais ninguém que está em volta da gente, exatamente, né? Até antes da gente descobrir. Então, ó, máscara PFF2, tem lá pffparatodos.com.br. Procurem também lá no Twitter, tem todas as informações, no Instagram também, PFF para todos. Eu tô usando, eu acho super confortável, eu acho melhor de respirar nela do que nas máscaras de pano que ficam entrando na boca, sabe? Ela é durinha pra frente. Pra gente que usa óculos ou é narigudo, é mais confortável, pelo menos eu achei. Pro óculos é bom mesmo, porque embaça o óculos, né, as outras, é horrível. Exatamente. Né? E também sempre bom falar que, principalmente, todos esses sites do PFF para todos, tem um outro também que eu não lembro o nome, mas enfim, todos esses estão sempre colocando promoções, então ela não é uma máscara cara, diferente do que surgiu um boato aí uns tempos atrás, e ela protege muito mais. Então, PFF para todos é um bom lugar pra você buscar informações a respeito. É isso aí. Parece um pedaço de pano, né, gente? Quando você coloca uma PFF2, é outra coisa, gente. Que é isso? Nossa, você volta se sentindo nu com a máscara de pano. Pois é, então. Isso é verdade. Nossa, não dá. Eu me sinto desconfortável de usar a máscara de pano. Não uso mais, assim. Não uso mais. Também não consigo mais. Exatamente. Então, galera que tá ouvindo a gente aí, nossos queridos ouvintes, né, se cuidem e se informem nos lugares certos. A gente sempre indica aqui pra seguir o Átila, né, que é um cara que tá fazendo um trabalho primoroso aí, tá sempre em cima com a informação correta. Nada de ficar se informando aí com Zap, esses links malucos aí. Então entra lá no PFF para todos, siga as pessoas certas e se cuidem, pelo amor de Deus, gente. Se cuida que a pandemia não acabou. E vai acabar. Fio de esperança. Exatamente. Agora bora pro papo? Bora pro papo. Bora pra Resident Evil, que essa pandemia do Resident Evil é legal, né? Porque é no videogame. Essa aí pode. Essa aí pode. Essa a gente consegue matar com arminha, com ervas verdes e fluido. Exatamente. E fluido corporal. Exatamente. Esse fluido aí mata qualquer coisa. Esse fluido é ótimo. Falando em fluido, né, que regenera qualquer coisa, desde lá do Resident Evil 7, esse meme do fluido é maravilhoso, cara, né? Que puxada de bloco maravilhosa. É muito bom, cara. Mas outra coisa que regenera e que volta é Resident Evil. Que tal? Gostou dessa? Só. Coelho. Gostei. Parabéns. Eu gostei. Eu achei incrível. Que mente. Que homem. Resident Evil está de volta agora com Resident Evil 8, né? O novo jogo da franquia, que continua o legado do 7 lá em primeira pessoa, né? Virou uma polêmica no 7, mas eu acho que agora todo mundo já se acostumou, porque os jogos são realmente excelentes, né? Dan, conta pra gente, cara, do que se trata exatamente. Ele é o Resident Evil Village, mas ele é o 8º jogo aí da linha principal da franquia, e ele segue o Resident Evil 7 e ele se encaixa na timeline do Resident Evil geral, assim. Então essa é uma dúvida que muitas pessoas me perguntaram. Alguns amigos que não jogaram os últimos Resident Evil vieram falar, pô, mas a gente tem que jogar todos e tal. Cara, tem que jogar não necessariamente, mas ele tá na timeline ali, então ele não é um spin-off, sabe? Ele realmente é um Resident Evil principal. Mas falando sobre o jogo, mais uma vez, eu acho que o Resident Evil se transforma ali, né? Se reinventa, e ele segue a história do 7, que já foi um jogo bastante ousado, como o Coelho falou, né? Um jogo que mudou pra primeira pessoa, trouxe de volta aquele climão de terror, né? Tudo mais. E ele continua a história do Ethan, que é aquele cara comum, que vive uma experiência terrível. É o cara mais azarado do mundo. É o Liam Neeson dos videogames. Eu tô segurando essa frase tem muito tempo, mas é isso. Gente, olha, não só nunca vi uma pessoa levar tão a sério a parte de persistência, sabe? Assim, uma pessoa que aguenta tudo pela família. É esse cara. Bota tudo nisso. Não. Bota tudo. O cara, ele é tipo o Linneu da Grande Família, só que nos videogames, assim, né? Nos jogos de terror, assim. Meu Deus!
se o Lee não conseguir colar a mão dele com um líquido, por que não, né? Não só a mão, como o tecido. Exatamente. Não, Olha. o rasgo ali. A mão... Só eu achava que tava vendo aquilo. Eu falei, gente, até... A mão ser colada com um fluido que não se explica exatamente o que é, ou eu perdi esse momento, tudo bem, eu aceitei. Isso daí não me incomodou, isso daí eu achei super plausível. Agora, o tecido, aí eu já falei, isso daí não tá muito verossímil. Aí eu fiquei incomodada. Cara, eu adoro essa pegada meio galhofa que Resident Evil tem, algumas coisas assim, né? A graça eu acho que é essa. Você gosta disso, Márcia? Então, eu nunca joguei nenhum Resident Evil. Tá aí, eu vou ser a pessoa com a experiência que vai poder responder todas as perguntas de precisa jogar os outros? Então eu sou essa pessoa que vai dar esse ponto de vista. Eu nunca tinha jogado. Na minha cabeça era um jogo extremamente de terror e sério e tal. E quando eu comecei a jogar esse, eu tive alguns momentos que eu simplesmente aceitei o que tava acontecendo e achei engraçado. Porque eu realmente não esperava ser assim. E eu acho que isso é muito legal agora que eu terminei. E eu sei, né, que isso existe. Eu achei isso muito interessante. Porque é meio que aquela sensação de você tá assistindo um filme de terror que é legal porque o sangue é exagerado e é ruim. E as situações são meio burras. E, enfim, é essa graça, assim. Dá medo do mesmo jeito, mas tem essa parte que é engraçada. Porque ele se leva a sério fazendo umas bobeiras dessa. E eu acho muito legal. Essa coisa da galhofa que o Coelho falou é uma coisa que tem bastante no 7 também, né? Pra quem jogou o 7, né? Pra quem tá ouvindo a gente, tem isso no jogo. Ele, no início, ele é muito terror, não sei o quê, mas tem um momento que vira uma chave e que é inseto gigante, é não sei o quê, sabe? Ele começa a virar uma coisa muito louca. O Ethan perde a mão, aí cola a mão, aí parece que a mão tá grampeada no braço e tá funcionando, sabe? O que aconteceu, sabe? Então, ele abraça bastante isso, né, Bárbara? Cara, eu acho que essa a grande sacada de Resident Evil, sabe? Porque quando você começa a levar muito a sério o negócio, fica talvez too much. Eu gostei muito de toda essa reinvenção que a Capcom trouxe na franquia desde o 7º. Ele é o único que realmente dá uma boa liga ao 8º. Se você se sente incomodado de jogar alguma coisa e não entender uma referenciazinha ou outra, talvez você tenha que jogar o 7 pra entender as coisas mesmo, pra entender principalmente o Ethan, que é também o protagonista do 7, e tem a Mia, que é a mulher dele, né, que aparece no 7, etc. Mas Resident Evil sempre teve esse too much, que sempre foi representado principalmente nos vilões da série, que tem toda aquela coisa grotesca que quando esconde algo e aí quando abre é aquele corpo enorme, monstruoso, que você pensa, tá, mas esse cara escondeu tudo isso com esse jaleco? Sabe? Enfim, é o mesmo pensamento que você tem. Só que aí entra muito nessa brincadeira, né? Ah, mas olha só como ele colou o braço dele com fluido. Como que isso é possível? Gente, a gente tá jogando um jogo de zumbis, lobisomens, tecnicamente bruxas, né? Depois a gente sabe a origem de tudo isso. Mas é engraçado ver como o gamer, ele às vezes se pega com umas coisas tão pequenas, né? Do tipo, porque, veja bem, olha só como ele colou a mão dele, sendo que, na real, a gente tá falando sobre um cenário inteiro fictício, né? Sim. Se for pra pensar nisso, a gente não vai nem levar a sério as batalhas intergalácticas de Star Wars, etc, porque não tem barulho no espaço, sabe? É meu pai assistindo televisão que ele fica, lá, a mentirada, não sei o que, começou a mentirada. Aí tá vendo, sei lá, Homem-Aranha. O cara foi mordido por uma aranha. É literalmente isso. Escala prédio, mas a mentira dele segurar o trem é inaceitável, sabe? Então, eu já li uma vez, acho que existe um nome, uma teoria, um estudo, alguma coisa que tem um nome que não me lembro realmente. Na época que saiu a Capitã Marvel, tinha uma galera ficando um pouco agoniado com o fato dela tá no espaço sem um capacete, sem nada pra ela respirar. E aí tinha um artigo, alguma coisa que eu li, que era sobre isso, que existem coisas que, algumas leis inquebráveis, assim, que mesmo no mundo fantasioso a gente se incomoda. Então, tipo, entra um pouco nessas coisas, mas eu acho que a gente perde muita graça das coisas também, se a gente começar a ficar reparando em coisas fantasiosas, procurando, né, um sentido da nossa realidade ali. Total. A gente vai perdendo. Porque imagina você tá jogando Resident Evil, super legal. É legal justamente porque tem essas palhaçadas. E aí tem o negócio lá, o cara colando a mão. Gente, o cara cola a mão. É uma coisa muito legal. E aí você fica incomodado com isso. Mas eu não vou negar que eu fiquei incomodado que ele perde 2 dedos e ele não colou de volta. Eu
também, gente. Não faz sentido. Exatamente. Foi essa parte que me incomodou quando ele não colou. Mas eu acho que ele não colou porque o bicho comeu os dedos dele, não foi? É, foi. Tá. Então faz sentido. Aí ele perdeu, aí não tem como, entendeu? Foi. É tipo, sei lá, caiu pelo ralo, sei lá. Eu fiquei com essa sensação de perda. Eu fiquei também, mas gente, tava ali, é só jogar uma água. Mas não. Eu vi em algum lugar que censuraram essa parte, né? Eu não sei em qual país que foi, dele perder os dedos, então o lobisomem morde os dedos do Ethan, mas ele não chega a perder. O dedo continua lá, porque censuraram. É, tem uns países que ficou censurado o gore. Gente, se a gente for analisar, por exemplo, a censura principalmente na China é bem grande de vários jogos por conta do governo de lá, né? Então, diversos games que a gente sabe bem como funciona, lá é completamente diferente. Até mesmo o PUBG, você não é derrubado pelos tiros, por exemplo, você só fica agachado. Enfim, tem N questões, assim, sobre censura em alguns países. Sim. Eu acho que vale a gente dar um contexto geral sobre a história, né? Pra galera que tá ouvindo, que ainda vai pegar o jogo. Mas antes de a gente dar o contexto da história, acho que a gente vai falar sobre os spoilers, né? A gente vai dar spoilers da história aqui, mas lá na frente no podcast a gente vai botar um aviso, assim. Então a gente não vai estragar a trama pra vocês. O que a gente vai fazer aqui agora é só dar um contexto do que tá acontecendo em Resident Evil Village, né? Bárbara, conta pra gente, o que tá acontecendo depois de tudo aquilo que aconteceu no Resident Evil? O que tá rolando com o Ethan agora? Bom, no Resident Evil 7, o Ethan passou por poucas e boas procurando a mulher dele. Aí, meu Deus do céu, depois de sofrer muito, enfrentar uma família muito doida, e olha que eu não tô falando nem da grande família, já que já citaram, né, o grande, o famoso, depois de ter colado até num navio semi-fantasma, esse coitado já passou por cada coisa. Tudo por amor, já que estamos aproveitando o mês de junho. Eu tenho uma dúvida. De onde o Ethan saiu? Eu pesquisei essa informação, mas meu cérebro não reteve. De onde ele saiu? O Ethan, ele é preparado militarmente, não é? Não, isso no Village. Não, no primeiro, no 7. Tipo assim, ele, sei lá, eu sou um professor, estava em casa, e aí roubaram minha mulher. Não tem muito o que saber. É, não dá muito contexto disso no 7. Eles não falam. Exatamente. Não sabe de onde ele tava. Ele simplesmente já chega, estou aqui procurando minha mulher. A gente tem um resumão do que aconteceu no 7 e no início do 8, né? Dá um contexto geral, assim, mas não entra em muitos detalhes, assim, né? O que acontece no 7 é que a Mia, ela tá desaparecida, né? Porque ela era uma agente secreta, que depois a gente descobre isso ao longo do 7, né? Eu não sabia disso. Então. Toda essa história que ele tá trazendo é do 7 mesmo. Isso. É, porque assim, eu assisti o gameplay, eu não assisti a gameplay inteiro do 7, mas eu assisti assim até pelo menos metade do jogo, e o resto depois eu olhei um resumão com spoilers, mas eu não vi essa informação. Tipo assim, o Ethan não sabia que ela era uma agente secreta. Ela desaparece, né, e ele só sabia onde ela tava, e aí ele vai atrás dela. E aí o jogo começa dele já lá no lugar. Se eu não me engano, o jogo começa com ele, tipo, no apartamento, tipo assim, tô indo atrás da Mia, sabe, e tal, e aí ele vai, quando ele chega lá, ele se depara com aquela casa, né? Agora abriu um mundo na minha cabeça, porque eu não sabia dela. Eu acho que toda essa ideia do jogo te deixar um pouco meio sem rumo, assim, é uma contracultura dos games que tá rolando, principalmente, pelo que eu vejo, assim, sabe, de te deixar completamente sem noção do que tá acontecendo e ir descobrindo aos poucos, porque acaba tornando um processo muito mais gostoso. Então, a gente vê isso tanto no 7 quanto no 8. É por isso que a gente fala que não precisa necessariamente ter jogado o 7 pra jogar o 8, porque assim, é claro que você jogando o anterior, você vai ter muito mais contexto, você vai saber que, o Ethan, ele era um engenheiro de sistemas, a Mia, ela era espiã, como eles falaram, mas você não necessariamente precisa disso tudo pra jogar o 8. Então, toda essa complexidade de Resident Evil é muito bacana por isso. Ele é complexo se você quiser. Se você não quiser, você pode só jogar e se divertir, sabe? E você vai tomar o susto, você vai curtir. Pois é. Cara, no Resident Evil 7, ele só recebeu um e-mail, né, da mulher dele, que ela tava lá em Louisiana e tal, pedindo pra ele buscar. Só que quando ele chega lá, tá aquela situação toda naquela casa tenebrosa lá no Resident Evil 7. Então, ele vai atrás da mulher dele. No 8, ele tá indo atrás da filha dele, porque o Chris, que é herói, né, dos outros Resident Evils, ele chega e mata a mulher dele nos primeiros segundos do jogo, assim. E você fica em choque. E leva a filha embora. E leva a filha embora. É, vale lembrar que isso pode ser considerado
um spoiler, mas todo o material de divulgação do Resident Evil 8 foi trabalhado nesse contexto de, tipo, a Mia... isso é o pontapé do jogo, então assim... tá no trailer, tá nos vídeos de divulgação, então assim, acho que todo mundo viu essa cena já do Chris dando um tiro na Mia, sabe? Sim, sim. E é isso, né? Exatamente. Coitado, é um homem de família mesmo, né? No primeiro ele vai atrás da mulher, se enfia num lugar terrível, e nesse outro é basicamente a mesma coisa, só que agora atrás da filha, né? Então, meu Deus, assim, o homem não tem paz, o trabalhador não tem paz, né? Gente, só que tem outra diferença grande do 7 pro 8. Agora, não em termos de história e em termos de setting e tal, mas caramba, o visual do 8 é incrível, né? Eu joguei os dois no PlayStation 4, né? Na verdade, o 7 eu joguei por streaming no Switch, mas antes eu tinha jogado no PlayStation 4. O 8, sério, no meu PS4zinho Slim aqui, tava sentindo como se eu tivesse feito o upgrade pra próxima geração. Parece que assim. a gente já tem um PS5, a gente pode ter um gostinho. Eu tive essa sensação em alguns momentos também, que eu já tava com PS5. Você jogou onde, Bárbara? Eu joguei no PC e, gente, quer dizer, eu posso falar palavrão aqui? Claro, tá à vontade. Puta que pariu, que jogo lindo, velho. A gente vê, né, essa grande mudança entre o 7, de trazer um ambiente muito mais soturno, de medo, de susto, de jumpscare, de te deixar nervoso, ansioso, pra um 8 que pegou o aprendizado do 7, que ouviu dos fãs que falaram, olha, no 7 foi demais, viu? Diminuíram um pouco, aumentaram mais a ação, trouxeram esses puzzles super bacanas dentro do Village, e esse visual que, assim, como vocês falaram, dá pra ver que é a próxima geração, né? Você consegue ver claramente aí o que nos espera aí pro futuro, não tão longo, por assim dizer. Principalmente o castelo, né, da Lady Dimitrescu é uma coisa belíssima. É deslumbrante, né? Demais, é. Eu nunca vi em um jogo de videogame peças de ouro tão bonitas como eu vi nesse jogo, gente. É mais bonito do que deve ser as de verdade de ouro. Eu, como sou um homem com muitos ouros em casa, eu tenho muitos ouros aqui, então eu posso comparar. Assim, Né? Gente, toda vez que eu ia quebrar os vasos do castelo da Dimitrescu, eu ficava tipo, nossa senhora, imagina o custo disso, menina. Você tem amor ao dinheiro. Mas tudo bem que eles eram nobres, então é isso, dinheiro ao povo. Exatamente, é reparação histórica. Exato. Cara, o PlayStation 4 ele não tá com Ray Tracing, né? Mas no PC, Bárbara, você chegou a jogar com Ray Tracing? Sim, eu cheguei a jogar com Ray Tracing. Eu não tô fazendo as lives com Ray Tracing, porque senão eu acho que meu PC, não sei se ele aguenta e tal. Mas, cara, assim, aí que entra o negócio, tá, gente? Isso é bem importante de falar sobre a próxima geração, sobre computadores potentes, etc. A gente que joga todos os dias, a gente que gosta, a gente que curte, a gente vê a diferença e dá até gostinho. Você fala assim, eita, coisa bonita, olha só, tô vendo tudo. Olha a neve, olha lá, olha o bicho. Se você não é medrosa igual eu, sai correndo e não consegue apreciar a vista. Mas é importante que vocês saibam que, assim, faz a diferença? Faz demais. Mas isso é porque nós joga todos os dias, né? Talvez pra uma pessoa que não tá tão acostumada pra jogar todos os dias, ver o Resident Evil e falar assim, beleza, tá, mas pra gente é muito bonito e dá pra ver a diferença. Mas poucos olhos tão treinados conseguem ver as disparidades entre o Ray Tracing e a não utilização do Ray Tracing, sabe? Então, é meio que isso. Não sei se eu fui clara. Foi sim, demais. Eu acho que é essa coisa, quando a gente sabe pra onde olhar, Isso. a gente vai ver e apreciar isso. A coisa dos aspectos técnicos desse jogo, né? Tanto visualmente como uma coisa que eu elogio bastante é o design de som dele, que é impressionante. Nossa, eu falo a mesma coisa, Dan. Sério. Meu, e tudo de som do jogo, desde a música até os pequenos detalhes, não é perfeito, mano? É perfeito. Cara. Ele foi usado a tecnologia do som 3D, né? Do áudio 3D. Então, assim, você jogando ele no fone faz muita diferença. Assim, se você estiver usando um fone legal e tal, não sei se com um fone mais simples pega. Como é isso? O que muda exatamente? Cara, é aquela coisa de... Sabe quando você vai no cinema e você vai naquela sala de cinema, tipo X+, não sei o quê, que você ouve o som ao seu redor, assim, sabe? Você consegue saber em qual direção que tá vindo e a distância. Exato, você ouve um passo vindo de trás de você, da direita, isso fica muito claro na sua audição, sabe? Sim. Você consegue detectar. Ah, tá. É porque geralmente os jogos tentam fazer... Isso era uma coisa que me incomodou, porque tinha alguns momentos que tinha algum bicho perto, mas o som do bicho ficava mais alto do que a distância do bicho. Ah, entendi. E aí eu ficava meio agoniada, porque parecia que ele tava muito perto de mim e ele tava, tipo, em outro cômodo, sabe? Ah, sei. É. Isso era o jogo meio que te avisando que tinha um bicho por ali pra você andar com cuidado. Sim. Mas realmente o som fica bem Mas alto. dá essa sensação de que o bicho tá perto e que você deveria, né, olhar mais perto. É verdade. Em vários momentos eu senti isso. Isso me incomodou um pouquinho. Eu espero que isso no seu não tenha.
também. Eu acho que toda essa coisa do Ray Tracing, do som, da direção de arte, fica muito saltando aos olhos até pelo jogo ser em primeira pessoa, né? A intenção deles era criar essa atmosfera usando todas essas tecnologias pra poder botar o jogador na pele do Ethan, né? E é curioso que no primeiro jogo, isso tudo faz muita diferença, porque o jogo é muito assustador. O primeiro jogo, eu tô falando 7, né? Ele é muito assustador e essa atmosfera faz uma diferença muito grande. E já nesse jogo, ele vai muito pra ação, né? Até em alguns momentos, eu até comentei isso com a Márcia, a gente tava conversando no WhatsApp esses dias, né? Que em alguns momentos eu até esquecia, assim, tipo, é um jogo de primeira pessoa imersivo, mas ele ia tanto pra ação que meio que não fazia tanta diferença pra mim, assim, sabe? Eu não sei se vocês ficaram com esse sentimento, não sei se é porque eu tenho uma certa implicância com o jogo em primeira pessoa também, então, não sei se vocês sentiram isso, assim. Eu sou muito cagona, né, pra jogo de terror, gente. Eu sou ridícula, tipo, mesmo, assim. Então, a todo momento, como a Marcia falou sobre o bicho, eu acho que eles fazem isso de propósito, pra te deixar nervoso. E vários momentos do jogo, você vê que não só os sons, mas também as sombras, o que se mexe, eles fazem de propósito pra assustar a gente, sendo que não é, entendeu? Ai, gente, nossa, a sua sombra, você, tipo, dá uma viradinha, tipo, só com o mouse e ele fazer barulho, é tipo de propósito. Eu fico, por que faz isso comigo? É o famoso, odiei, nota 10. Bah, o tanto que eu não me assustei com a minha própria sombra no Sim, jogo. mas gente, esse é o pior susto, porque você se assusta e você se sente um idiota logo em seguida. Porque você fala assim, meu Deus, eu me assustei com uma coisa que não era pra me assustar. É horrível. Eu acho que esse é o pior tipo de susto. Ou então quando você tá, tipo, tudo bem em silêncio, você só ouve, tipo, o barulhinho que a madeira faz. Aí, de repente, você ouve, tipo, um zumbi, do nada. Olha, eu queria muito falar que, apesar de ser uma franquia que ficou conhecida por ser jogos de zumbi, eu ficava extremamente puta quando aparecia um zumbi nesse jogo. E não era zumbi, né? Era mais ou menos, né? Ele saía de dentro da terra. É mais ou menos, Eu ficava muito nervosa. Era o bicho que mais me irritava nesse jogo. Eu ficava muito agoniada com isso. Nossa, gente, pra vocês terem ideia do quão zoado eu sou com jogo de terror, eu estou passando... Aliás, agora, na final, eu não vou passar com ajuda, porque o último chefão também eu não passei. Foi um contrato nosso. Mas eu tive um coach particular durante as lives pra passar de Resident Evil, do tanto que eu ficava nervosa, ansiosa, tipo, sério, foi difícil. Eu pausava cada segundo, assim. Então, entendo você, amiga. Eu joguei o jogo todo com a minha namorada do lado, mas não é porque eu fico com medo de jogar sozinho, não, tá? Tá bom. Você finge que é verdade, eu finge que acredito. Eu quero fazer um merchan aqui, que eu estou vendendo o meu curso online de como transcender e não sentir mais medo com jogos de terror, porque eu joguei sozinha. Como? Me ensina. Teach me, master. Compre meu curso. Mas eu joguei sozinha e eu já tem algum tempo que eu consigo fazer isso. Eu consigo controlar o meu emocional. Quero mandar um beijo aí pro Jogo Celeste, que eu tenho certeza que é o responsável por isso. Mas eu consigo já controlar meu emocional. Então, medo, eu só senti em uma parte em específica, que é a parte que eles... Das bonecas. Que eles sentaram a mão. Quem não sentiu medo naquilo, tá morto por essa dentro. Parte das bonecas é irado. Então, assim, eu não cheguei a sentir medo, senti uma agonia. Mas, tirando disso, eu joguei bem tranquila. Bem tranquila. Eu tava real esperando ficar muito nervosa, mas eu joguei muito tranquilo. Os zumbis eram os únicos que me irritavam um pouco, porque eles surgiam meio do nada. Então, você ainda levava uns sustos, assim. Mas eu fui bem tranquila, gente. Eu tô, assim, até agora sem acreditar. Compre meu curso. É como o Muse já diria, né? Dead Inside. Desculpa, gente. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de jogos de terror. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu sou péssimo. 7 eu joguei todo me tremendo. E eu não senti que esse jogo é tão terror, assim. Eu acho que a ambientação dele é muito bem feita, mas fora essa parte que a gente até pode falar um pouco mais dela mais pra frente, das bonecas e tal. Quero muito falar sobre todas as áreas do jogo, que são geniais. Essa é a melhor parte. Eu sinto que ele te arma tanto, ele te coloca tanto numa situação, assim, de ação, que chega um momento do jogo que você nem lembra mais que ele é um jogo de terror, assim, sabe? Não sei se vocês ficaram com essa sensação. Eu tive a sensação que o terror dele tá mais dentro da nossa cabeça do que no jogo em si, sabe? É essa coisa de ficou todo mundo, é um jogo de terror, você vai sentir medo, vai ficar agoniado, não sei o que lá. Que aí você já começa a jogar meio travado de, meu Deus, eu vou ficar com medo, eu vou levar susto. Então eu senti que é mais uma coisa dentro da cabeça da gente do que de fato o jogo trazendo elementos pra gente sentir todo esse medo e todo esse terror. Claro que tem alguns momentos, sim, que a sensação de ser perseguido, de saber que tem alguma coisa à sua espreita pra te pegar, enfim, essas coisas, claro que dão medo mesmo, dão nervoso, mas eu senti que isso que o Dan falou, ele tá tão focado na ação em alguns momentos, que tinha alguns momentos que vinham meio que hordas de inimigos que eu não sentia que
era um jogo de terror, eu sentia como um jogo qualquer de ação. E mais pro final, no último nível, principalmente, eu perdi completamente o sentimento de que era um jogo que era pra eu ter um pouco de medo. Em alguns momentos, eu simplesmente andava pelo mapa muito tranquila, como se eu encontrasse um inimigo igual eu encontro um inimigo em qualquer jogo, assim. Eu não sentia que era uma coisa meio aterrorizante. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Manda bala. Eu acho que Resident Evil percebeu, depois do Resident Evil 4, que eles estavam ficando grandes demais pro nicho de terror e suspense. Então eles começaram a se diversificar. No sentido do Resident Evil 4, ele é bem mais um jogo tenso de horda, perseguição, sobrevivência do que um jogo assustador, certo? Eu acho que esse Resident Evil 8, ele teve uma combinação perfeita de vários desses elementos, né? Do medo pelo assustador mesmo, tipo, coisas meio demoníacas, assim, do medo pela perseguição e da tensão por causa dos inimigos te ficando em volta de você e você tem que sobreviver. E ele vai espaçando esses momentos ao longo da sua jogatina, num loop mesmo, né? Então, em todas as áreas do jogo vai ter uma hora que vai ser um pouco mais silenciosa pra você ficar meio cabreiro, aí depois dessa área vai vir uma parada que às vezes vai te dar um susto, aí depois daquilo ele te dá um tempo pra respirar, aí tipo, você explora, pega item, não tem nada acontecendo, aí dali a pouco vem alguma parada que vai te perseguir. Basicamente todas as áreas, exceto a área das bonecas lá, é assim, pega bastante de Outlast, né, naquela pegada e tal. Outlast e PT. Isso que eu ia falar. PT, isso que eu ia falar. muito mesmo, é verdade. É muito mais PT do que o outro, né, amiga? O Outlast tem uma partezinha, assim, é aquela coisa de você não poder atacar. É de esconder no armário, né? É, exato. Isso, é. No dia que eu joguei, eu fui a primeira a jogar da galera aqui do Final Level. E aí, o Dan ainda não tinha jogado com ele também, não. E eu tava assim, meu Deus, eu quero contar pra alguém disso que eu experienciei. E assim, é um momento muito legal. É uma das melhores experiências de jogo. Parece que foi proposital, né? Não, foi muito, muito bom. Assim, eu ainda tenho em mim essa coisa de que eu fui cagona por muitos anos. Então, mesmo eu ainda tendo isso, apesar de hoje em dia eu sou uma mulher nova, que transcendeu, etc. Esse foi um momento que eu fiquei agoniada. Eu provavelmente, se fosse uns anos atrás, teria morrido de medo. Mas é aquela coisa que você joga, é horrível, e no final é amei. Igual a Bárbara falou. Horrível, amei. 10. Então, essa parte, assim, perfeita. Eu não quero falar muito sobre pra não estragar pra galera, porque realmente é muito bom. Essa parte das bonecas, enfim, é um momento muito interessante do jogo. E eu acho que a grande pegada do Resident Evil Village é justamente fazer toda essa junção, esse mix de coisas diferentes que vocês falaram. Porque é isso que acaba trazendo o interessante. Se antes, né, inicialmente a gente tava falando sobre games que tinham que ficar numa mesma jogabilidade por questão de tamanho do game, a questão da potência do console em si, hoje em dia a gente não precisa ficar mais apenas em um tipo de gênero quando a gente tá jogando um jogo, ainda mais um jogo AAA grande, que é diretamente da Capcom, tá ligado? Não é à toa que diversos outros jogos que eles têm se consagrado também em dar essa distorção de gênero, porque a grande sacada de Resident Evil Village é isso, é trazer numa parte do castelo um tipo de jogabilidade, no momento do peixe, né, outra coisa, que é o momento das bonecas, outra coisa completamente distinta. E aí tem a vila, que é um jeito mais crafting, que aí sim resgata o Resident Evil de sempre, né? Que é voltar naquele mesmo lugar e fazer coisas diferentes, porque tá com a chave, tá com um item, etc. Então, ao mesmo tempo que eles mantêm muito o jeitinho Resident Evil, eles também mudam muito e trazem esses outros aspectos tão inovadores dentro do jogo, que eu acho que precisa ter, porque aí mantém essa ondulação de sentimentos do jogador. Eu acho que isso é o gold, assim, desse título. Eu achei muito legal essa coisa de... Ele é muito, assim, blocadinho, né? De fases, entre aspas. E isso que eu achei legal, primeiro, quando a gente viu todos os materiais de marketing, trailer e etc., tanto isso foi focado na Dimitrescu, quanto, né, a internet amou ela, então todo o foco foi pra ela. Eu fui jogar achando que seria sobre ela, que seria só dentro daquele castelo. E quando você vai jogar e você vê que não, e justamente por ela ser o primeiro, você já vê no início que ela não vai ser tudo, e depois você vai vendo que cada área é completamente diferente da outra, isso me motivou muito mais pra continuar jogando, porque ficava essa curiosidade de eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. E tanto no quesito de contexto, né, porque uma coisa é num castelo, outra coisa é, sei lá, numa fábrica, etc. Então você tanto não sabe o contexto pra onde você vai, quanto que você também não sabe exatamente o visual que vai ser, as mecânicas exatamente que vai ser, as coisas. Isso pra mim, eu acho que dá
um quê no jogo, uma coisa que ele não fica tedioso em nenhum momento, é sempre legal. É. E até a vila, que é uma coisa que você volta o tempo todo, ela tá sempre mudando. Então você vai pra não sei onde, volta pra vila. E a vila continua interessante, apesar de você estar sempre na vila. Isso eu acho muito interessante que eles fizeram. É, o pacing do jogo é ótimo. Eu acho que isso que a Bárbara falou, né, e que a Márcia falou sobre ser blocado é muito interessante. E eu acho que ele traz muitas referências da franquia Resident Evil pra ele, né? Além dele beber diretamente do próprio Resident Evil 7, né, ele mantém a perspectiva em primeira pessoa, ele tem um quê de sobrevivência ali, um pouco menos do que no 7, mas ele tem. E ele traz muito do Resident Evil 4, né? Quem jogou Resident Evil 4, assim, Total. de cara, quando você chega na vila, primeira vez... Até eu que não joguei. E que tem aquela cena, aquele momento, bem no início do jogo, em que você é atacado por vários lobisomens, né? E você fica meio preso ali, e você tem que esperar acontecer alguma coisa pra você poder sair, né? Acontece exatamente a mesma coisa no Resident Evil 4, né? Quem tá ouvindo a gente e jogou Resident Evil 4, tem uma situação que é muito parecida, assim. Que é bem no comecinho do jogo também. É bem no começo do jogo também. Então, cara, quem jogou, quem lembra, e assim, tem muita gente que é fã de Resident Evil e que adora o 4, né? Eu sei que tem uma galera que não gosta, mas eu não gosto de vocês, gente, porque, pelo amor de Deus, gente, Resident Evil 4 é muito bom. É muito bom Brincadeira, mesmo. gente, eu gosto de vocês sim, tá? Não fiquem com raiva de mim, não me cancelem, por favor. Mas, cara, na hora, quando eu vi aquela situação, eu falei, cara, isso é Resident Evil 4. Na hora, sabe assim? E ao longo do jogo, você vai vendo várias coisas que lembram Resident Evil 4, sabe? Essa parte do... Sim. Da parte da água, do peixe, também é Resident Evil 4, sabe? O lance do O barquinho, barquinho, né? nossa, são muitas referências, assim. E a principal delas, né, pra mim, é o Duke, o personagem que é o vendedor. Eu amo ele. Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Amo ele. E ele faz uma referência. Ele faz, cara, no início do jogo, né, ele... É. O Are You Buying? Aí ele brinca depois falando, isso é só uma coisa de um antigo conhecido. Um antigo amigo meu falava isso, alguma coisa assim, né? What are you buying? Eu joguei dublado. Não sei se vocês jogaram dublado ou em inglês, Eu né? joguei porque eu queria ver qual era a dublagem do primeiro Resident Evil dublado em português. Ai, gente, eu joguei em inglês. Maravilhosa, porque tem mesmo que dar apoio à dublagem brasileira, que inclusive foi um marco aqui pro Brasil, né, gente? Foi um momento muito importante, cara. Sim, e olha, tá sensacional, assim. Tá muito boa. Eu sou muito chata com dublagem. Eu também sou chato, gente. Eu também sou. E essa do Resident Evil, pra mim, é a definitiva, assim. Porque é engraçado, porque por mais que a nossa dublagem seja muito boa, mesmo quando a gente não acha tão boa, eu sempre prefiro o áudio original porque me soa mais como, de fato, planejaram a coisa de ser. E aí, às vezes, na dublagem você tem, né, um cast de atores, e aí você escolhe quem acha que funciona melhor, e nem sempre é tão parecido com o original. Enfim, isso me incomodava. Mas na do Resident Evil do 8, ele tá aquela dublagem que pra mim é original. Tudo encaixa perfeitamente. Não tem nada que te dá aquela coisa destoando que você fala, opa, peraí, isso aqui tá dublado, não é o original. Eu não tive nenhum momento disso vendo dublado. Gente, agora que eu lembrei aqui, na verdade eu não joguei ele legendado, hein? Eu joguei ele dublado. É que eu tô tão acostumada a jogar jogo... Tá vendo como que ele tá tão bom, a dublagem? Que você nem... Não tem esses momentos que te dão um sacode, peraí, isso aqui tá sendo dublado. É muito bem feita, gente. Parabéns aí a galera que fez esse trampo finíssimo. Ficou muito bom. E a voz do Duke, do vendedor, ela é incrível, né? Ótima. Ele é meio debochado. É o mesmo dublador do que faz o Peter Griffin do Uma Família na Pesada. Caraca. É o mesmo dublador. Ele é engraçado, a interpretação é ótima. E ele é um personagem à parte, né? O Duke, muito carismático, que ao mesmo tempo que ele faz a referência ao vendedor do Resident Evil 4, que é aquele cara que tá em todo lugar de forma extremamente aleatória, tá aquele cara ali, tipo, vendendo um negócio. Aquele casacão enorme abrindo, né? Cheio das coisas. Uma coisa que eu amava fazer, que a gente tava falando da parte cômica do jogo, no castelo, a vampirona me perseguindo. Aí tinha hora que eu falava assim, eu não quero ser perseguida agora. Aí eu saía correndo e entrava na salinha do Duque. E pronto, Ela acabou. é seguro, né? Ela sumia. É a área de diplomacia, tá ligado? É tipo onde você gasta dinheiro e tal, então... Tem coisas que o capitalismo Exatamente. não aceita. Que é matar clientes. Eu tenho a impressão de que existe um romance ali entre o Duke e a Dimitrescu, assim. Não, Por quê? para. também acho que não. por quê? Agora tu exagerou. Não, Você gente, está olha... matando o sonho de milhares de pessoas, falando que ela tem um romance com alguém, sendo que a gente imagina que ela tem um romance com a gente. Maravilhoso. É isso! Por isso é que doeu isso, mas tanto é essa sobre declaração. Tá bom, beleza. Fui refutado Ela aqui. tem um romance comigo.
amigo, eu não sei do que o Dan tá falando. Ai, gente, a gente já pode começar a falar da Lady Dimitrescu? Porque, gente, sério, eu literalmente fiz um vídeo sobre ela, junto com uma pesquisadora, que é a Beatriz Blanco. A Beatriz maravilhosa. Sim, maravilhosa. Tipo, ela e o Falk são os meus maiores incentivadores de Resident Evil. E, cara, a gente fala sobre essa construção muito doida da Lady Dimitrescu, que tem a ver, assim, desde emasculação até BDSM e várias paradas, assim, sério. Caraca, é verdade. Gente, eu tô com esse vídeo pra ver já tem um tempão. Eu ia ver hoje, mas aí eu fiquei jogando muitos jogos. Mas eu vou ver, eu tô doida pra ver. Ela é uma personagem incrível do jogo, né? É uma pena que ela não tenha durado mais na história, né? Assim... Mas, gente, ó, eu vou falar porque que ela não durou na história. Na verdade, não era pra ela ter durado na história mesmo. Eu acho que a gente que esperou muito. Exato. O que rolou foi, ela apareceu, os fãs gostaram, a Capcom, que não é boba nem nada, falou, interessante. Aí aproveitou, né, gente? É uma empresa que vai fazer o capital girar, velho. E aí fez bastante divulgação dela, o pessoal se apaixonou e aí virou um ícone, é isso. Lady Dimitrescu em nossos corações. Eu concordo plenamente com você, Bárbara. Eu acho que os meus personagens favoritos... Aliás, eu gosto muito de todos os personagens desse jogo, mas os que eu mais gosto é a Lady Dimitrescu e o Heisenberg. Eu adoro esses dois. Gosto muito Ai, eu deles também adoro o Heisenberg. Gente, Ele é ótimo. Eu achava... Bom, eu não posso falar aqui. Deixa quieto. Eu ia falar de um negócio no final, de spoiler. Que ele tá faz bom. uma proposta. Isso! Eu queria. Amiga, eu também queria. Eu também. As pessoas vão ouvir isso e falar assim, o que é isso, gente? Elas vão saber o que é quando elas jogarem ou verem alguém jogando. Vamos contar, não, no final, na sessão de spoiler aqui do episódio, a gente comenta fala, sobre a gente isso. dá uma visão e a gente fala. Mas eu queria Eu tô aqui sim. ouvindo com um sorriso no rosto, Eu gente. também. Eu tô amando isso. Continua. Mas então, eles construíram a Lady Dimitrescu, a galera gostou, e eles aproveitaram isso e focaram o marketing no jogo nisso, e pra mim foi ótimo, porque eu me surpreendi depois. Que eu não tava esperando nada disso, eu não tava esperando que fosse ter outros grandes personagens que eu ia amar dentro do jogo. E teve. Isso foi uma surpresa muito grata pra mim, quando eu tava jogando. Então, isso que eu achei legal. A princípio eu tinha achado que era uma estratégia deles realmente focar nela por sei lá qual motivo. Que não foi o que a gente falou aqui. Mas agora a Bárbara falando isso de que a Capcom não foi boba, ela se aproveitou do que as pessoas já estavam fazendo organicamente. Abriu minha cabeça de que realmente não deve ter sido a intenção deles focar nela, mas foi o que rolou, então vamos lá. É, então. Até porque já tem outros personagens legais que eles poderiam ter usado, né? De Cara, fato. Sim, total. e assim, pra eles foi um tiro na oportunidade muito certeiro. Porque tanto foi bom pro marketing, porque todo mundo amou ela e aí todo mundo queria consumir mais coisa dela e os memes dela são incríveis também. Ai, os memes dela são maravilhosos. Agora a gente tá na onda dela no telefone de telemarketing. Eu ia comentar sobre isso. Esse é muito bom, esse é muito Gente, bom. é incrível. É muito bom, cara. E aí, com isso, tipo assim, deu aos fãs o que os fãs já queriam e nem quem é fã também queria, porque todo mundo amou ela. Pra quem foi jogar também foi bom, porque escondeu uma parte do jogo pra gente ter a surpresa no jogo. Então, assim, win-win total. Concordo plenamente. Pois é. A Lady Dimitrescu, até as cenas que mostram os atores, né, de captura de movimento dos estúdios lá de Los Angeles que eles fizeram, é demais você ver a captura da galera. Eu não sei se vocês viram, mas depois que você zera, o jogo libera. Ah, tem no jogo. É muito legal. Sim. É, tem a cena dela lá do telefone e a atriz pegando, jogando a parada pro lado. E, tipo, é muito maneiro. Cara, dá pra ver que eles fizeram um trabalho muito com carinho nesse jogo, né? É, de fato. É bacana ver como eles estão tentando trazer personagens mais, por assim dizer, esféricos, tá ligado? Que tem as suas próprias motivações, explicar o porquê deles, porque é o que eu sempre peço, assim, em uma lore de jogo. Tipo, não tenha só o contexto do seu personagem principal, traga também boas histórias por trás de todos os seus vilões, principalmente, sabe? Não é à toa que a gente se apaixona tão facilmente por vilões com boas backstories, né? Porque eles têm motivações interessantes. Então, eu vejo como em Resident Evil Village, eles trouxeram essa motivação principalmente pra Lady Dimitrescu, pro Heisenberg e até pro Monroe. Eu só não senti tanto isso na Beneviento. Mas a Beneviento não é meio que a história do início, talvez? Por isso que eles não deram tanto destaque. Eu não sei se eles não deram tanto destaque pra Benevento, porque talvez eles sentissem que toda a gameplay da Benevento já seria chamativa pra Ela caralho. ia ser demais. É, mas explica isso um pouco no jogo. Aqui é uma parte de spoiler, a gente pode falar um pouco mais pra frente. Tá. Beleza. Eu concordo muito com isso que a Bárbara falou agora. E eu acho que isso também é uma evolução do 7, assim, porque eu gosto muito dos personagens do 7. Eu acho os vilões incríveis, assim. Eu acho o pai lá da família, eu acho ele um personagem A ótimo. loucura deles, eu acho que é num ponto certo, assim. É, e
quando você entende o que aconteceu com eles, sabe? Quando você entende que eles são vítimas daquela situação ali, sabe? Que eles estão enlouquecendo por causa daquilo, e ao mesmo tempo eles têm uma coisa da família, eles querem que a família continue, eles chamam de família, eles falam, Ethan, você vai entrar pra família, sabe? Então, assim, eu gosto muito que tem uma motivação naqueles personagens ali, e eu consigo, por mais que eles sejam assustadores e terríveis, e, pô, o paizão lá, o Baker lá, ele parece o cara do Massacre da Serra Elétrica, sabe? Mas ele é um personagem que ele tem um carisma, cara, apesar de ele ser terrível, e eu acho que eles poderiam ter feito mais isso no 7, mas parece que eles guardaram pra fazer isso no 8, sabe? É, eles fizeram bastante. Expandir mais isso, sim. Eu não tinha parado pra pensar até agora, mas eu gostei muito da forma que eles fizeram a construção desses vilões, porque eu senti também que é um jogo muito livre, ele te deixa escolher como você quer jogar, de certa forma, de tanto de quais informações você quer saber, o que você quer pegar. Então, assim, se você quiser jogar direto, só matando as coisas e passando de chefe, ok. Se você quiser explorar e aí descobrir mais informação sobre as coisas, ok também. Isso eu acho legal. E eu acho legal justamente esses aspectos de história dos vilões, eles estarem não de forma escancarada. Não é cuspido na sua cara o tempo todo. Então, assim, eu me senti muito especial quando eu descobri a idade da Lady Dimitrescu, mexendo no documento. Cara, sim, até hoje eu sei que ela tem 44 sim, anos, ou tinha 44 anos. Isso é muito doido. E eu fiquei me sentindo como se eu tivesse assistido um segredo, sabe? Mas não, todo mundo pode pegar e ler ali. Então, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu gosto muito, Márcia, pegando esse seu gancho, é que, tipo, o mistério desse jogo é muito bem feito, sabe? Quando você chega na vila e você se dá conta que você tá num lugar que você não faz a menor ideia do que é aquilo ali. Porque, tipo, diferente do 7, que se passa todo dentro de uma casa, nele ali é uma cidade, sabe? Existe uma seita. Todas as pessoas da cidade parecem envolvidas com aquilo de alguma forma, e algumas daquelas pessoas se transformaram em monstros, e tipo, beleza, você pode assumir o papel do Ethan que tá com pressa de salvar a filha, ignorar todos os documentos, ignorar todo o background daquele lugar e daqueles personagens. Ou a filha pode esperar. Mas se você é mordido pelo vírus da curiosidade ali, você vai querer saber tudo, porque a lore parece muito interessante, sabe? E você fica tipo, o que aconteceu com essas pessoas? Por que a Lady Dimitrescu tá assim? Sim. Sabe? Por que as filhas dela são desse jeito? O jogo, ele te isca muito com essas dúvidas todas. Até mesmo em relação ao próprio Duke, que a gente tava conversando. Ele é super misterioso, né, cara? Por que ele sabe de tanta coisa? Por que a área dele ali é uma área segura? Por que ele tá te ajudando? O próprio Ethan pergunta isso pra ele, né? Sim. E ao longo do jogo, não é que o jogo, obviamente, vai lá e te fala essas coisas. Mas você vai, tipo, tendo aquela sensação de entendi. Sim. Será que era isso? E isso é muito legal. E a todo momento, o jogo, ele te lembra que você está jogando um Resident Evil. Você não esquece disso, sabe? Por mais que ele seja diferente, ele traga inimigos diferentes e tal, a todo momento ele é um Resident Evil. Principalmente pelo inventário e as balas, né, meu? Nossa, muito. As mecânicas são todas do Resident Evil, sabe? Mas, além disso, pensando no ponto de vista da história, você sabe que tem uma explicação pra aquilo tudo, sabe? Você sabe que tem algum mistério por trás, e aí você começa a achar que pode ser a Umbrella, que pode ser um novo vírus, que pode ser uma bactéria, que pode ser lá o quê, mas você sabe que alguma coisa afetou aquelas pessoas pra elas serem aquilo que elas são. Então, você quer saber o que é. Assim como no 7, né? Que você acaba descobrindo que a Mia era uma espiã e tem não sei o quê, e no 8 você fica com essa mesma sensação. Ao meu ponto de vista, ele não deixa de ser Resident Evil em nenhum momento, assim, sabe? Por mais que ele seja um jogo em primeira pessoa, não sei o quê, né? Que muita gente tenta desclassificar ele como Resident Evil por isso, que eu acho uma grande bobagem, mas eu acho que ele é muito fiel às suas raízes. Acho que ele é até mais Resident Evil do que o 7, sabe? Ele é muito Resident Evil pra mim. Eu também acho. Eu tenho essa sensação também. Acho que essa coisa deles terem mirado no 4, né? Isso. Deixa muito pé no chão. Todo momento que você volta na vila, você... é Resident Evil. Assim, estou falando isso do papel da pessoa que não jogou todos, mas eu acho que justamente por eu não ter jogado e eu reconhecer isso, mesmo sem ter, de fato, jogado todos os Resident Evil, eu acho que isso é uma prova de que realmente é muito palpável essa referência, essa lembrança o tempo todo. Total. E uma coisa que eu acho que é importante também da gente levantar tem gente que tenta desqualificar esse Village como um Resident Evil. Mas, gente, vamos falar a real? O que necessariamente pra vocês determina um jogo como um
jogo ou não, cara, quem decide isso, desculpa falar desse jeito, mas é a Capcom. E os fãs. E quando a gente fala os fãs, é porque a gente fala também a questão de consumo. Quantas pessoas compram, porque isso faz diferença no mês a mês da empresa. Isso faz a diferença se a empresa vai investir num outro título ou não. Se a empresa vai ter uma equipe de roteiristas boa o suficiente pra dar uma contextualização ferrenha de personagens, como aconteceu nesse, pra ter uma equipe boa também na parte de gráficos, pra ter um puta de um jogo bonito como a gente teve. Então, eu acho que essa reformulação de Resident Evil que aconteceu no 7 e que ainda está se ajeitando, tomando sua forma no 8, porque teve mudança assim do 7 pro 8, essa mudança de ambientação, de tirar tantos jumpscares, de colocar mais ação, enfim, mas ainda permanecer em primeira pessoa é ótimo. A gente tá vendo a evolução muito positiva da franquia de Resident Evil, de uma maneira que a Capcom fez pra atrair novos fãs e manter os antigos jogadores também. Eu, pelo menos, gostei, e eu acho que muita gente que já é fã também do joguinho tá lá mantendo sua carteirinha de fã. Eu vi pouca gente. Aliás, eu acho que eu não vi ninguém reclamando. Geralmente, quando é uma reclamação generalizada, a gente vê. O que eu vi muita gente reclamando e que eu até faço coro é na parte da fábrica. Que a gente pode até entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Porque é muito chata? Eu acho ele muito arrastado, muito longo, sabe? Ah, não achei não. Tem muito bicho aquela merda lá. É. Aqueles bichos enormes, com aqueles negócios, aí você tem que correr. Nossa, eu acabei com a minha munição lá. Minhas primeiras mortes no jogo foram lá. Lá eu me perdi muito. Teve um dia que eu peguei pra jogar que foi um dia de jogo perdido, porque eu fiquei andando em círculos e eu não achava de jeito nenhum. Eu só consegui achar olhando no YouTube alguém jogando, porque eu realmente me perdi completamente. É pra parecer meio que um grande labirinto, né? Um labirintão. Não sei. E aí tem uma parte que você aciona a energia e aí uns portões fecham. E aí você tem que ir pra não sei onde. E eu fiquei, gente, pra onde eu tenho que ir? E aí foi assim, 1 hora pelo menos rodando. Dos inimigos, não liguei muito, porque eu optei de jogar esse jogo no fácil. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não tenho mais idade pra ficar morrendo em jogo. Então eu jogo tudo no fácil. Certíssima. Eu tenho uma preguiça de gente que fica falando, ai, não, porque tem que jogar difícil. Eu jogo no médio, mas tipo, cada um, meu. Exatamente. Eu jogo no fácil porque, assim, a parte dos jogos em geral que mais me interessa é a história e saber o que aconteceu. Mesmo que não seja em questão de história. Tipo assim, ver como são os cenários, ver qual que é a progressão, as mecânicas, isso me interessa mais do que a satisfação de matar um inimigo difícil. Eu tenho preguiça disso, então eu jogo no fácil. E aí esses bichos lá da fábrica, eu jogava uma bomba e dava um tiro e morria. Então pra mim tava ótimo. Então assim, essa parte que eu realmente vi as pessoas reclamando que não acharam muito legal, principalmente porque tinha muito desses bichos que tem um helicóptero na mão e eles são um pouco chatos de matar, né? E aí eu falei, que bom, porque eu pulei essa encheção de saco. Então, eu posso ser um contraponto um pouquinho? À vontade. Eu joguei no médio, eu senti essa dificuldade toda, só que eu não enfrentava eles, eu saía correndo. Eu tenho uma coisa que eu quero comentar, não sobre essa parte, mas termina aí com ele. Inclusive, nessa parte, eu acho que foi uma das partes que mais me pegou e um dos meus medos. Eu já falei aqui no Final Level Cast que eu tenho bastante medo daquele jogo Alien Isolation, porque eu tenho uma sensação de ser perseguido que me pega muito intensamente. E essa parte foi a parte do jogo que trouxe essa sensação pra cima de mim. Eu também senti mais isso do que no castelo. A Lady Dimitrescu, você controla, você sabe a velocidade que ela tem. Esses bichos são meio rápidos, eles dão um negócio pra frente aqui. E eles meio que aparecem do nada também, né? E dá uma sensação de desespero. E eles explodem as coisas e passam por algumas gradezinhas também. Nossa, sim. Essa parte me passou muito isso. E aí eu saía correndo desses bichos, cara. A famosa técnica de sair vazado. Eu não saí correndo, mas é porque eu sabia que eu ia ter que voltar nos lugares. Porque o Resident Evil é isso, né? É sempre sobre isso, o backtracking o tempo todo. Então o que eu pensava era assim, mano, se eu deixar esse bicho vivo aqui, quando eu voltar, eu tenho certeza que ele vai estar atrás da porta me esperando. Ele vai ter se multiplicado. E eu vou ter que voltar do checkpoint, sabe? Mas aí é uma forma diferente de pensar, né? Assim, acho que dá pra você passar batido também. Gente, eu usei a técnica de sair vazado em uma parte que você desbloqueia uma chave e aí você pode voltar pra pegar um negócio, etc, etc. Que tem os tesouros. É na fábrica, isso? Não, era depois da Casa das Bonecas. Quando você sai de lá, você desbloqueia um lugar, que aí você pega um item, que aí você coloca em outro lugar e aí abre um negócio, que é um tesouro. E aí eu fui toda feliz voltar pra pegar o tesouro e a primeira vez que você passa nesse lugar, você não consegue abrir a coisa porque você não tem o item. Eu já até sei qual é a parte que você tá falando. Então. E aí, quando eu voltei com a coisa pra abrir, tinha um ser gigante e vários outros seres em volta dele, meio que protegendo o lugar. E eu não podia ir lá tranquilamente, encaixar a coisa e abrir, pegar e ir embora. E aí eu tentei matar ele algumas vezes, eu não consegui matar. E eu tava indo embora
meio chateada, que eu fiquei, poxa, eu saí da minha missão pra vir aqui só pra pegar o negócio e eu vou ter que voltar depois, porque talvez eu não tenha arma que mate, enfim. E aí eu parei no meio do caminho e eu pensei assim, quer saber? E se eu sair correndo? E foi o que eu fiz. Tinha 10 bichos e um gigante. Você não matou ele na parte do cemitério? Eu saí correndo. Menina. Botei o negócio, peguei o tesouro e fui embora correndo. E foi maravilhoso. Vou te falar, na parte do eu fiz a mesma coisa. Não matei o cara, só peguei os negócios e saí vazada. É uma técnica maravilhosa. A técnica de sair vazado é ótima. Sabe por que ela é ótima? Porque você sobrevive pra contar a história, gente. São as verdadeiras pessoas que sobrevivem. Gente, isso. É muito mais legal a história você falar, eu passei, tinha 30 bichos, eu entrei sorrateiramente, peguei o negócio, fui embora, do que você falar, ah, não, porque eu cheguei, dei 3 balas na cabeça desse, um socão naquele. Não, é muito mais legal você falar que você entrou e saiu correndo e ninguém te pegou. Sorrateira ela. Maravilhoso. Gente, vamos falar de spoilers? Vamos! Então vamos, ó. A gente vai colocar aqui um alerta pra todo mundo, ó. Eu passei sem querer, não vi que era spoiler. A gente vai botar aqui o clássico... Olha o spoiler, hein? Ó, o Coelho fazendo ao vivo aí. O alerta que é o próprio Coelho falando que é spoiler, né? A gente vai agora entrar aqui num terreno perigoso pra quem não quer saber os detalhes da história, né? Coisas que podem estragar aí o jogo pra você. Tá avisado. Fica avisado aí, galera. Lembrando, hein, vocês que vão se despedir agora da gente, deixa aí o follow no seu agregador de podcast favorito e as nossas redes sociais vão ficar aqui direitinho na descrição do episódio. Manda pra gente uma mensagem depois nas redes sociais com a experiência de vocês do Resident Evil 8 que a gente vai querer Ninguém saber vai sair depois. não, cara. A gente avisa, a gente bota o tempo pro pessoal ficar, pra eles ouvirem se vale a pena ou não jogar Resident Evil. Ah, verdade, falta o finalzinho. Ah, então já é, então. Tá bom. Ah, é verdade, então tá bom. Tá bom. Mas fica o aviso. Não, beleza. Mas aí a gente já reforça isso no final. Mas a gente bota aqui um aviso pra galera ir pro finalzinho pra poder ouvir se vale a pena ou não. Acho que o pessoal percebeu que vale, né? Mas vamos lá. Claro que vale. Vamos claro. pros spoilers, então. Vamos nessa. Pule para 1h09. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Posso falar? Posso dar um spoiler? Lá vai. Tô doido pra dar um spoiler. Manda. Gente, todo mundo morre. É isso. Não, nem todo mundo morre, vai. Não, é, mais ou menos, mais vai. ou menos. Eu diria que o quê? 70% morre? Ah, os personagens que estão dentro do jogo, eles ficam dentro do jogo, realmente. Eu tô brincando, eu só quis ser a pessoa chata que dá aquele spoiler geralzão. Só quem sobrevive é a galera de fora, né? Tipo, o Ethan... Aliás, o Ethan já tava morto, né? A gente descobre isso, que as propriedades do corpo Não, dele... peraí. O Ethan não sobrevive com ele. Não, então, mas aparentemente ele já estava morto. É por isso que ele consegue colar as partes da mão dele. É porque o Ethan morre, e aí você fala, ah, não, o Ethan morreu. E aí você joga mais um pouco, não, o Ethan está vivo. E aí ele morre, de verdade. É, aí ele volta pra poder salvar todo mundo. Vamos por parte. Vamos falar primeiro sobre as lutas contra os chefes. Vocês gostaram das lutas contra os chefes? Não. Gente, eu amei a Lady Dimitrescu virando um dragão. Eu já gosto de dragão, eu achava aquela mulher maravilhosa. Aí a mistura dos dois foi tipo, amei, maravilhoso. Da dela, eu curti bastante, assim. Olha, essa eu vou falar, eu fiquei muito surpreso. É, eu também não esperava por algo do tipo. Eu acho por isso que a minha opinião foi meio que não gostei, porque me pegou muito de... Eita, peraí, cadê aquela mulher bonita que tava aqui na minha frente? Eu acho a luta com ela mais legal, assim. Eu acho das batalhas de chefe... Não, pra mim foi a do Heisenberg. Ah, não, pelo amor de Deus. Essa Sério, é muito Coelho? Você tá ruim. brincando. Nossa, não, você tá brincando. Não, Coelho, não é possível, mano. Caraca, sério? Até o Morrow Gente. foi mais legal que a do Heisenberg. Caraca, do Heisenberg você monta num tanque e depois ele te joga pra cima e você atira com uma bomba de cima pra baixo nele. Eu achei Nossa, incrível. mano, essa parte é muito... Essa meu parte Deus. foi too much até pra mim, que já tinha aceitado que tinha o tecido sendo colado com a água. É, eu acho que volta naquele trabalho de pesquisa que a Marcia falou sobre tem uma linha ali, né? Tem uma linha do plausível, do verossímil. Ali pra mim foi muito. Eu fiquei tão decepcionado porque, tipo, ele é um personagem que visualmente ele é muito maneiro. Ele tem aquele poder dele lá, meio magneto. De magneto. Eu acho que a minha decepção foi essa. Eu queria ver ele, porque eu achei ele muito legal. Nossa, sim, eu também, total. A minha grande decepção, miga, foi o jogo não ter dado a oportunidade da gente não ter uma chance de escolher o sim ou não do Heisenberg, Nossa, gente. isso seria maravilhoso. Eu queria uma DLC do jogo com essa opção.
Imagina se a gente tivesse finais diferentes. E eu acho que fazia todo sentido. Por que o Ethan não tá fazendo isso, sabe? Mano, É a filha dele, Márcia. Aceita a ajuda do cara e no final mata ele. Mas, porra, ele tava ajudando. É verdade. exatamente. Eu falei isso pro pessoal da minha live, o pessoal ficou assim, nossa... Amiga, eu estou dando as duas mãozinhas com você aqui agora. Te amo desde já. Porque assim, a galera, nossa, Bárbara, não é à toa que você é Sonserina mesmo. Eu também sou. Tá explicado. Eu sou Lufa-Lufa, eu acho. Então por isso. Tá explicado as linhas de pensamento. Gente, mas eu achei que fazia total sentido, sei lá. Sim, eu também. Eu gostei muito da review do Girlfriend Reviews, que pra mim é a review perfeita do jogo, onde ela fala que o Ethan é burro. E eu não podia concordar mais. Ele é muito burro. Ele é burro, não, ele é burro sim. Nessa parte eu acho que fazia sentido. Era um plano que fazia sentido. Além de que eu queria ver mais do Heisenberg. Eu achei ele muito legal. Ele e a Lady Dimitrescu, eles estão assim, no mesmo patamar de legal. Porém, ela teve mais destaque. Então ela cresceu mais aos meus próprios olhos também. Mas eu acho que ele podia muito ter tido esse lugar ao sol. Sem aquela luta. O que eu achei ruim é que o jogo fala pra você, né, em alguns momentos, que ele é o mais perigoso. Ele é o mais não sei o quê. É porque ele vira um Megazord, né? Só que é tão zoado, sabe? Não achei zoado, não achei. Cara, eu achei que faz sentido. Desde o início do jogo, ele aparece fazendo uma armadura de coisa. Eu já esperava que eu fosse lutar contra um mecha no final. Não é possível que você esperava isso, mano. Cara, A mente do coelho é muito mais à frente que a nossa. Caraca, o coelho é muito evoluído, gente. Gente, a primeira cena dele é essa. A primeira cena dele é com um monte de... é porque vocês não assistiram One Piece, pô. Eu assisti, gente, eu adoro. Aí, ó, argumentos caíram por terra. O Kid é isso, é o Heisenberg. Ele junta um monte de coisa em volta dele e ataca o Kido. Eu queria uma luta tradicional, com Heisenberg chegando, um martelão na mão, uns poderzinhos na outra. E aí uma luta. Depois desse primeiro momento, podia até evoluir pra um mecha, aquele negócio todo, mas eu senti que faltou mostrar o personagem um pouco mais. Justo. Eu esperava o Heisenberg menos putaço e descontrolado, que é o que parece que ele tá, e mais também. sério, mais Wesker, assim, sabe? Igual ele apareceu durante o jogo inteiro. Exatamente. É por isso que eu digo, a gente deveria ter a opção de 2 finais. Eu acho que seria Eu perfeito. acho que você tem razão. Porque aí, entendeu, gente? Sabe? Olha, seria perfeito. Porque aí, 2 finais. Aí, se você escolhe, não quero, pega ele putaço. E aí, sim, eu quero, faz a unidade com ele lá, mata a mãe Miranda, os dois juntos, e depois você mata ele. Ou então, só pede pra ele ficar longe da filha. Sabe? Tipo, tá tudo certo, gente. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. É meu amigo, exatamente. Cara, seria Tá bem mais certo. legal, inclusive, esse final. Bota eu e a Bárbara pra roteirizar final de jogo aí. Tá faltando isso. Tá certo, é isso aí. Exatamente. Petição pra Bárbara Gutierrez escrever o próximo Resident Evil. Eu e Márcia Isso. vamos fazer uma collab e aí a gente vai ver como que vai ser o próximo Resident Evil. Nem que seja uma consultoria. A gente Eu precisa super nem sabe apoio. escrever, mas uma consultoria, tá bom Perfeito. já. Sim, claro. A gente tá free agent, pra quem quiser o contato, Isso, pode procurar a gente no Twitter. Links na bio. Gente, se teve uma batalha de chefe que me decepcionou um pouquinho, foi a do ventilador. Ele tava muito tenebroso o jogo inteiro, e no final ele é um touro numa torada. Pera, que cara do ventilador? O cara que tem um ventilador no braço, gigantesco. O pré-Heisenberg. O mini boss lá? Isso, pré-Heisenberg. Eu achei que ele ia ser um chefaço, assim. Eu uma também. coisa... E aí, não. Ele foi Ele é só... um touro numa Eu torada. não esperava muito, não. Assim, eu não sei com uma referência de outros Resident Evil, mas o jeito que ele foi sendo apresentado pra mim, eu senti que ele ia ser uma coisa um pouco mais difícil, talvez, ou mais demorada. Aí, na hora que eu joguei, eu achei bem tranquilo. Tudo bem que eu estava jogando no fácil, então eu assumi que era porque eu tava no fácil. Mas vendo com ele falar agora, eu acho que talvez não, então. Eu acho que vendo toda a construção de Resident Evil e sabendo como a Capcom gosta de colocar chefão atrás de chefão, talvez eles tivessem feito toda essa construção desse chefão pra juntar ele com o Heisenberg. Mas aí acharam melhor por construção de roteiro, tipo storytelling, etc., dar um espaço, colocar ele primeiro, antes do Heisenberg, etc. Não sei, sabe? Eu concordo plenamente com você e faria muito mais sentido se fosse um antes do outro direto, sabe? E isso seguiria bastante até mesmo o roteiro de outros Resident Evil, sabe? Da franquia. Agora, uma coisa que eu gostei bastante da história, que foi a conexão da mãe Miranda com a Umbrella. Que é um dos grandes mistérios, assim. Porque quando você vai progredindo na história, você vê o símbolo da Umbrella. No cálice, né? Gente, tipo, pinturas pré-históricas, Diversos quase, momentos, né? é. Tipo, não pré-históricas, mas, tipo, claramente da Idade Média, né? Isso. Eu gosto muito do Ethan olhando e falando,
Isso me lembra alguma coisa. Eu já vi isso em algum lugar. O que será? Muito bom. Nesses momentos você se sente realmente no personagem. E eu achei muito legal a forma como eles conectaram, né? Porque, na verdade, a mãe Miranda, ela acabou inspirando os criadores da Umbrella por conta da coisa da manipulação do vírus, de fazer as mutações com as pessoas, né? Porque ela tinha a motivação de trazer a filha de volta, né? Então, isso é muito legal. Eu adorei essa conexão. Aliás, eu acho essa sequência que você tá controlando o Chris, que é quando você chega naquele laboratório dela e aí as coisas começam a se encaixar e aí você encontra a Mia e não sei o que. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu acho essa uma das melhores partes do jogo, assim. É um turbilhão de informação sendo jogada em você. Bom, eu tava, né, me recuperando daquela luta horrível contra o Heisenberg aí que o Coelho gostou. Ali, pra mim, o jogo, tipo, ele foi uma montanha-russa. Ele desceu muito, eu fiquei meio... E depois ele sobe, assim, demais, sabe? O ápice da história, pra mim, é esse ponto. E daí acontece o que a gente meio que já falou, né? Que a Márcia contou no início que todo mundo morre. Tipo, o Ethan morre, não sei o que, morre. Mas tem essa história de que o Ethan, na verdade, ele tava contaminado. E aí tudo isso explica por que ele cola a mão, por que ele se regenera. Mas nada explica por que ele cola o tecido. Nada explica. Isso é verdade. É porque o tecido também tava contaminado com mofo. Ah, tá. Ele tá usando essa jaqueta tem 5 anos. É o mesmo casaco? Não, né? Não é o mesmo. A roupa é parte dele já. Mas é a mesma roupa? Ele tá com o mesmo casaco? Não sei, mas como? Tá bom. Bom, eu acho que antes de a gente fechar, né, e encerrar esse papo, eu acho que vale a gente ainda nesse campo de spoiler falar sobre o futuro, né? Porque quando toda essa história acaba e o Ethan morre, o Chris vai embora, eles salvam a criança, a Rose, né? E tem uma cena meio do futuro que aconteceu, em que a menina tá maior e claramente aconteceu alguma coisa com ela, assim como aconteceu com o Ethan, e a menina tem alguma coisa, o jogo dá esse entender. Ela fala lá pra aqueles agentes, eu posso usar poderes que nem vocês podem imaginar ainda, que eu não contei pra ninguém. E tipo assim, o que ficou a pulga atrás da orelha, porque nessa cena final ali, ela parece ter o quê? Uns 16 anos, assim? Menos de 20. Menos de 20. Ou seja, a história dá um salto muito longo, porque do Resident Evil 7 pro Resident Evil 8, o tempo é pouco que passa, são acho que 2 anos, sei lá, 3. É pouco tempo. O que me faz pensar que eles claramente estão pensando numa trilogia, né? A gente não sabia disso até jogar o 8, mas o 8, ele toda hora faz referência a coisas que aconteceram lá no 7, principalmente no final do jogo, né? Você vai catando aquelas informações, tipo, então aquilo lá no 7 aconteceu por causa disso aqui. E aí, depois, o jogo acaba os créditos, ele fala, a história do pai acabou, né? Aí você fala, pô, então a próxima história vai ser da filha? Aí toda a conexão, né? Tipo, quando o Chris tá no helicóptero no final do jogo e ele começa a falar da Umbrella, tipo assim, que os caras, eles mandaram, os soldados que eles tinham mandado pra aquela operação não eram soldados, eles eram zumbis, eles eram uma arma biológica. Aí o cara fala, putz, então a presidência tá usando a arma biológica. Sim. Que eles enviaram para essa missão. Aí você fala, caraca, então no próximo jogo a gente vai ver toda a parte corporativa e política de tudo isso que aconteceu e saber tudo que aconteceu de fato por trás, no 9, né? Já estou ansiosa. Eu fico curioso pelos outros personagens, sabe? Tipo, porque esse jogo, assim como o 7, ele traz o Chris Redfield, né? Que é o personagem que foi protagonista do primeiro Resident Evil e que atravessou a franquia até esse ponto da história. Tipo, em 20 anos, o Chris vai estar com quantos anos, cara? Quantos anos será que ele tem ali? Pode crer. Bom, não sei, mas a idade tá fazendo bem pra ele, que ele ficou muito gostoso do 7. Fez uma harmonização facial, né, gente? Essa deu certo, né? Tudo, ele deu mexeu certo. em tudo. O Resident Evil 8, apenas gostosos. Até os lobisomens são gostosos. Então, assim, é só o que eu queria comentar. Uma coisa que vocês falaram que eu acho que é importante a gente pensar, principalmente sobre a questão da Rose, é se ela consegue se conectar com outras pessoas por conta do mofo. Porque tem escritos no jogo todo falando sobre isso. E assim, será que ela tem essa conexão? E se ela tiver essa conexão, ela pode ser geral? E se ela for geral, isso significa que ela pode controlar todas essas pessoas infectadas? Então, isso acaba realmente tornando ela uma arma em massa, né? Uma arma biológica perfeita. Isso, exato. Perfeita, que era exatamente isso o que a Umbrella procurou todos esses anos, entende? Então isso vai ser uma finalização muito perfeita, assim, sabe? Pra um jogo que sempre foi sobre armas biológicas, gente. E eles falam muito sobre isso, né? Ao longo do jogo, tipo, não, ela é muito poderosa, você não tem ideia, você é o único que não consegue ver a possibilidade da sua filha. Exato. É porque todos aqueles personagens, eles foram tentativas de armas biológicas, né? A Lady Dimitrescu, o Heisenberg, e cada um acabou ficando com algum tipo de reação diferente que gerou aquele poder que eles têm, ou aquela aparência, ou que eles são na história, né? E aparentemente a Rose
Rose, ela é tipo... O sangue dela recebeu... deu certo demais, assim. É o que dá a entender. Ela é tipo a Alice do filme, sabe? Então, mas eu acho que ela é assim por causa do Ethan. Que também deu certo, né? Porque o Ethan também é imortal, né? O Ethan, inclusive, o Heisenberg fala isso, né? Que a mãe Miranda achou ele muito interessante, que ele é muito forte e que ela tava testando ele pra ele se juntar à família. Sim, é por isso que o Duke ensina tudo pra ele, porque o Duke é parte de tudo isso. Caralho! Entendeu? Meu Deus! Eu vou demorar um momento pra absorver todas essas informações. Nossa, mano. Eu quero saber da galera que tá ouvindo a gente aí, cara. Vocês acham que é isso? Vocês acham que o Duke era um estrategista também ali, tava envolvido nesse plano? Porque isso não fica muito claro na história, não, assim, tipo... Não, mas dá totalmente a entender. Não, nunca é explicado, né? Explícito sobre o Duke. Exatamente, é um mistério quem é o Duke. Quem sabe o Duke não vai ser o foco do 9. Acabou a história do pai, agora é o Duke. Agora você joga com o Duke. Eu ia amar, cara. Um jogo sobre gerenciamento de comércio. Isso é incrível. É tipo um Animal Crossing, só que numa vila macabra, sabe? Você é o Duke. Isso, aí você tem que negociar de abrir uma lojinha dentro de um castelo que tem uma mulher de 3 metros de altura. E ela falou, ok. Já quero esse spin-off. Enfim, eu acho que vai ser muito bom. Você pega os vinhos com ela, entendeu? Os peixes com o cara lá, entendeu? É isso. Aí, ó. Inclusive, Capcom, de nada, tá? Eu sei que vocês estão ouvindo aqui o Final Level Cast. Perfeito. Fica aí as ideias. Já demos um novo jogo, assim. Não, a gente já deu tudo nas mãos da Capcom aqui. Tudo. É isso. Inclusive o meu coração pra Lady Dimitrescu. Fica aí, ó. Sim. Bom, agora que acabou a nossa sessão de spoiler, né? A gente vai acabar o nosso programa que tá chegando ao fim, mas a gente tem que responder uma pergunta, que é se vale ou não a pena jogar Resident Evil Village. E Bárbara, eu quero saber de você. Você acha que vale a pena? Como uma pessoa que odeia jogo de terror, que simplesmente não aguenta esse tipo de coisa e que é péssima em atirar em alvos móveis, eu digo que Resident Evil é perfeito, gente. É muito bom. Jogue sim. Você vai ter medo sim, não vou mentir pra você. Se você quiser, talvez jogue com alguém junto na call, sabe? É o que eu tenho feito. O Falk tem me ajudado horrores nisso. Compre meu curso. Faça live ou então compre o curso de Márcia. Para mais contatos, envie @Trostes no Twitter, no Instagram. Fazemos em 3 vezes. Por uma bagatela de apenas R$1.500, você pode adquirir o meu curso e não sentir mais medos em jogos. Menos Outlast 2. Esse eu não consigo superar. De graça esse curso. Vale a pena. Compre pra você e seus amigos. Perfeito. E você, gente? Coelho, Márcia? Pode ir, Márcia. Conta aí. Precisa falar? Eu amei real. Eu fui jogar com má vontade, porque eu achei que eu não ia gostar, não era meu tipo de coisa, etc. Então, veja aí o efeito disso em mim. Tem 1h30 que eu tô aqui falando super bem e continuaria falando por mais muitas horas, porque realmente é muito legal. Cara, com certeza. Dava pra falar mais 1h30, com certeza. Uhum. Cara, particularmente, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu jogo muitos jogos. Resident Evil 8 me deu um probleminha que eu tava passando mal, cara. Eu não tava conseguindo jogar ele direito. Só que eu tava gostando tanto do jogo que eu queria me esforçar. E a minha namorada, ela foi no médico e identificou que existe uma paradinha que a gente tem, é que tem um nome que eu esqueci. Sickness Motion, não é isso? Isso. Eu falei Sickness Motion, mas é Motion Sickness, viu, gente? É, isso mesmo, né? Eu achei o nome aqui, é cinetose o nome. Pra quem tem isso, gente, saibam que não é difícil você resolver isso, tá? Vão no médico e pega o seu remedinho e faça os tratamentos que é papo. E aí, eu tomei o remedinho dela, cara, foi uma vez, assim, aí eu acho que meu cérebro se acostumou com o jogo, e depois eu só fui, assim. Eu amei, tipo, se eu me prestei a jogar o jogo que tava me deixando passar mal, é porque tava valendo muito a pena, sabe? Eu amei esse jogo, de verdade, assim, do início ao fim, foi uma experiência muito legal pra jogar junto com a minha namorada, ela adorou também, ela jogou em live também e tal, então, assim, totalmente vale a pena. Maravilhoso. Eu acho que não tem nem mais o que eu falar, né? Pô, o cara tava passando mal, jogou o jogo e gostou mesmo assim, então é isso, gente, joguem Resident Evil. O jogo que é tão bom que você se sente horrível jogando, mas você fala, nossa, não, vale a pena. É verdade. É assim, gente. Meu, aquela parte daquele... Bom, enfim, né? Já acabou o spoiler. Não. Não pode. Mas, nossa senhora, se depois de eu passar daquilo, medrosa do jeito que eu sou, e ainda falar pra vocês jogarem, é porque o negócio é bom, viu, gente? Vão sem medo. Cara, eu acho que vale sim a pena. Acho que pra quem é fã de Resident Evil, ele faz muitas homenagens à franquia. Ele traz personagens, né, como o Chris, como o Vendedor, que são referências diretas à história do jogo, e você vai gostar. E pra quem não é fã, como é o caso da Márcia, por exemplo, que não tinha jogado os outros, acho
que a opinião da Márcia vale muito aqui, tem muito peso. Tô me sentindo importante agora. Tá vendo só? Tá vendo? Obrigada, gente. Você é importante, Mas amiga. você é, Márcia. Você... Ai, gente, obrigada. E assim, eu faço coro ao que todos falaram aqui. Eu tenho algumas questões, assim, como eu falei, eu acho que eu não gosto tanto do fato de ser em primeira pessoa. Eu acho que ele, às vezes, ele deixa o terror um pouco de lado e às vezes vai muito pra ação. E eu acho que, às vezes, isso se perde um pouquinho ali, que eu acho que ele quer ser muito as duas coisas, sabe? Mas eu acho que isso não compromete o jogo, assim, a minha opinião. Acho que ele entrega uma coisa bem dosada, sabe? Ele tem seus momentos e tal, então acho que ele é um jogo que vale a pena. E, cara, se você gosta de Resident Evil, você tem que jogar. Eu vi pessoas que gostam de Resident Evil não querendo jogar, porque, porque eu não gostei do 7, que tem nada a ver. Gente, supera isso aí, supera que não tem o Leon no jogo, sabe? Vai lá e joga, Não gente. gostou, goste. Gente, eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano. Tipo, It Takes Two e Resident Evil Village. Uhum. Isso Eu aí. também acho. E assim, se você não gostou do jogo por causa do setting, que você acha que ele não é muito Resident Evil, ele é muito Ele Resident é, Evil. gente, ele é pra caramba. Fique tranquilo em relação a isso. Total, total, é isso. Quem curte videogame, quem tá acompanhando os lançamentos, gosta de jogar coisa nova, a gente pega, dá uma chance, joga. E pra quem tá esperando, daqui a pouco ele entra em promoção e pega o jogo e joga. Só isso, joguem o jogo. Bom, a gente vai encerrando por aqui nosso episódio. Queria agradecer muito a presença da Bárbara pela primeira vez aqui, um episódio muito gostoso, Yay! muito legal. Ai, foi muito bom, gente. Eu amei. Nem pareceu... Ai, foi rapidinho, meu. Foi Pois mesmo. é, voou. Cara, as portas estão sempre abertas pra você voltar aqui, foi muito legal. Deixa suas redes, fala pra galera acompanhar você, seu trabalho e muito obrigado. Pô, foi super legal. Sempre me convidem, por favor, porque vocês são incríveis. Ai, para. Minhas redes sociais são tudo Bagutierrez, gente. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo sobre Lady Dimitrescu, a sua relação com BDSM e outras coisas mais, tá lá no YouTube. É só procurar BAHGUTIERREZ, ou seja, Bagutierrez. É assim no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Twitch, no TikTok, enfim. E eu tô fazendo meu conteúdo aí, é nóis. Cola em nós e dá aí uma ajudinha aí pro pequeno produtor. Inclusive, Bah, eu quero te parabenizar que esse vídeo que você fez tem até tradução em Libras. Eu achei incrível isso. Ai, sim, eu tô começando a fazer vídeos, tipo, pensando nessa questão de inclusão. Eu tô repensando diversas coisas da minha vida, gente. Tipo, eu comecei essa semana a entrar pra ser vegetariana também, porque é muito fácil pra mim falar assim, porque as empresas não são inclusivas, porque não tem tanta mina no mercado de esportes, porque cadê as pessoas pretas no audiovisual? Cadê as pessoas LGBTQIA+? Cadê pessoas PCD? E eu também não começar a fazer a mudança por mim. E aí eu vou agora, daqui em diante, todos os meus vídeos no YouTube vão ter interpretações de Libra, também vão ter legendas, closed captions, e, eu quero também, em breve, só que vai faltar uma grana, então, em breve, eu espero que logo, né, depois de, virar alguns projetos aí, vamos torcer, né, que as minhas lives também tenham essa interpretação de Libras, porque eu acho que é muito importante. Mandou bem demais. Perfeita. Massa que demais, mulher, massa que mulher demais. perfeita. Parabéns pelo trabalho, Bárbara. Muito obrigado por ter topado mais uma vez. Novamente, as portas super abertas. E a gente vai ficando por aqui, né, Coelho? Semana que vem a gente tá de volta, quarta-feira, 10 da manhã. O que mais? Sigam a gente aí no Spotify, né? Deixa o coraçãozinho e entrem lá no Final Level Cast no Telegram, galera. O link está na descrição do episódio. Muito obrigado por terem ouvido. Nossas redes sociais, né, Márcia? Estão aqui na descrição também. Todas as informações na descrição do episódio, só abrir e ler. Tá tudo É bem. isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana Tchau, que vem. gente. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.